Ok, artigo 13. Os mídias costumam abordar este assunto com uma pergunta, não é? Máquina de censura ou internet mais livre para todos? Bem, a verdade é que este assunto é muito confuso e geralmente não há uma conclusão para essa pergunta. Isso acontece porque o que foi aprovado a 26 de março não é uma lei, é uma diretiva. E se vocês forem ao site da União Europeia, podem ler que uma diretiva é um objetivo geral que a UE define que os países devem alcançar. Contudo, cabe a cada país depois elaborar a sua própria legislação para dar cumprimento a esse objetivo. Ou seja, nos próximos 2 anos, os países, Estados-membros da União Europeia, vão estar a implementar uma lei ou a transpor esta diretiva para uma lei, e é óbvio que as empresas por trás das redes sociais vão estar a fazer o seu lobbying para que tudo fique mais ou menos como está agora. Aliás, os próprios eurodeputados que votaram a favor e contra continuam sem saber muito bem depois como é que isto vai ser aplicado na prática. Isto é um pleonasmo, não é? Aplicado na prática. Talvez não. Não sei, agora não consigo pensar. Voltando à diretiva, uma das coisas que temos de tirar do caminho é: que lobbies são estes? Quem é que andou a influenciar os deputados para votarem de uma maneira ou para votarem de outra maneira? A tentar responder essa pergunta, eu contactei a eurodeputada Ana Gomes, que foi amável o suficiente para me dar uma entrevista, apesar de estar em viagem, o que aliás justifica este plano consideravelmente picado e alguma turbulência. Mas ela explica-nos em primeira mão por quem é que foi contactada durante o seu processo. Nós fomos bombardeados com todo o tipo de imagens de um lado e do outro, e de lobbying, digamos, de um lado e do outro. A favor eram os lobbies editoriais alemães, não é? Ligados ao grupo Springer, e do outro lado, não tenho dúvidas nenhuma, por trás de muita gente que tem a sua vida e muita atividade através da net e que estava preocupado com as limitações à utilização da net, também não tínhamos ilusões nenhumas, as grandes empresas do digital, que são normalmente plataformas americanas, como o Google, o Facebook, etc., e que também mobilizaram, obviamente, e com todos os meios tecnológicos que podiam. Ou seja, a favor desta diretiva temos as empresas por trás das redes sociais, contra esta diretiva temos as grandes editoras alemãs, segundo Ana Gomes, mas também temos as dos outros países e seus respectivos autores, como por exemplo Paul McCartney, e a juntar a isto temos ainda os franceses aqui a tentar encabeçar uma tentativa de introduzir alguma concorrência neste mercado oligarquizado por 2 ou 3 empresas. Ana Gomes votou contra a diretiva porque diz que não gosta da ideia de filtros preventivos, mas afinal de contas, porquê que alguém haveria de gostar de filtros preventivos ou porquê que alguém haveria de votar a favor deles? Foi para responder a essa pergunta que contactei o eurodeputado Paulo Rangel, do PPE, que votou a favor do artigo 13. Sou a legislação nem para lá nem para lá, solução equilibrada, e acho que tem que haver uma regulação. E nós temos que proteger os direitos de autor. E que isso, ao contrário do que se diz, é que protege a liberdade da internet. O que protege a liberdade da internet é nós garantimos que os autores continuem a existir. Ficar tudo nas mãos do Big Brother, que é uma plataforma global monopolista única, ou que são 2 ou 3 ou 4 apenas, e evidentemente que nós deixamos de ter essa manifestação de liberdade a prazo, não é? As diretivas, por norma, não costumam ser muito assertivas, porque é suposto dar algum espaço para interpretação aos Estados-membros. Aliás, quando perguntei aos eurodeputados o que é que poderia acontecer nos próximos 2 anos, conforme os países fossem implementando esta diretiva, muitos deles não souberam responder ou empurraram para a frente, e mesmo até os criadores de conteúdos estão confusos, como é o caso do Dário Guerreiro, a quem eu pedi uma reação já depois da aprovação do artigo 13. Em relação ao artigo 13, acho que é importante perceber o quanto antes em que medidas práticas e concretas é que isso vai interferir no que diz respeito ao fair use. Quando é que nós podemos recorrer a imagens, a trechos de canções, a elementos dos quais não temos os direitos para utilizar na criação de uma obra de nossa autoria, que é aquela que mais preocupa, diria eu, as pessoas que estão no ramo do YouTube, aquela que mais preocupa os youtubers. Voltando à prática, se um criador de conteúdo fizer upload de um vídeo que já exista no YouTube, por exemplo, de outro youtuber como o Felipe Neto ou o Ant, a plataforma automaticamente bloqueia esse vídeo e dá a escolher ao autor o que é que quer fazer com ele, se quer receber a receita, se quer bloqueá-lo, se quer tirá-lo da plataforma, etc. O problema é que até aqui o YouTube não era obrigado a fazê-lo. A partir do momento em que seja legalmente responsável
responsável e possa ser processado, vai obviamente adotar uma política de prevenir em vez de remediar. E é aí que entram os tais filtros de upload que muitos eurodeputados e muitos criadores têm chamado de censura. É isto que tem levado a todos os protestos e a muita gente a insurgir-se através de cartas ou petições ou youtubers contra o artigo 13. Você fala que os youtubers vão ser protegidos porque fala que outros youtubers que copiarem o meu vídeo e subirem no YouTube, essa lei vai me proteger. Sofia, isso já existe. Isso já existe. Se alguém reupar um vídeo meu, eu tiro do ar no mesmo dia. Ou eu pego a monetização daquele vídeo para mim no mesmo dia. E isso serve para qualquer um dentro da rede. Então como é que você está me dizendo, na minha cara, que você vai criar uma lei para me proteger de algo que eu já estou protegido? Filipe Neto tem razão. De facto, os youtubers já estão protegidos pelas plataformas em relação aos seus conteúdos, mas há um problema. Quem não tem os seus conteúdos na plataforma não está protegido. O YouTube só consegue proteger uma obra se a conhecer e para isso é preciso que o autor faça upload da sua obra ativamente. Se eu for um autor, digo ao YouTube, olha, está aqui o meu conteúdo, apesar de eu não o querer na vossa plataforma, por favor protejam-no. Dou-vos alguns exemplos. Os Gato Fedorento até ter sido criado um canal para eles há pouco tempo atrás. Os seus sketches, isto é difícil de dizer, os seus sketches estavam em todo o lado. Toda a gente fazia dinheiro com sketches de Gato Fedorento, incluindo o YouTube, menos os Gato Fedorento. E quem diz Gato Fedorento diz Levanta-te e Ri, Family Guy, American Dad, Os Simpsons, Rick and Morty, etc, etc, etc. Músicas cujas editoras não estejam no YouTube, por exemplo. É por isso que este artigo quer tornar as plataformas responsáveis pela proteção dos direitos de autor. O problema é que a forma como o faz é demasiado confusa. As redes sociais ficam responsáveis por não difundir conteúdo sem autorização do autor, excepto se envidarem todos os esforços para obter essa autorização. O que é que são todos os esforços, por exemplo? Para que tipos de conteúdos é que teria de haver uma licença? Será que se eu estivesse a usar uma t-shirt de marca agora, por exemplo, estaria a atentar contra os direitos de autor dessa marca? A representante Sofia Colares Alves já disse no vídeo da Bumba na Fofinha que isso não ia acontecer, mas o que é facto é que nesta legislação aqui isso não está expresso e, portanto, fica um bocadinho à interpretação, ao sabor da interpretação dos Estados-membros. O que é que vai acontecer se todas as empresas tiverem de usar filtros de upload? Vão comprá-los à Google? Vão alugá-los à Google? Enfim, depois disto tudo, pessoalmente eu fico com uma pergunta, que é: qual é a probabilidade de daqui a 2 anos ficar tudo na mesma?